Bom dia, pessoal, tranquilo? Vamos dar continuidade hoje a nossos estudos, em preparação para a nossa primeira prova parcial do segundo bimestre. Lembrem de estudar aquela revisão dada na aula passada sobre pronomes pessoais retos, pronomes indefinidos, sujeito e predicado na ordem direta e inversa, o pronome como núcleo ou como determinante do sujeito e coesão, somente aquela parte que foi trabalhada na última aula de revisão. E hoje nós vamos falar sobre estudo de texto, sobre análise de texto, lembrando que é muito importante e facilita muito o nosso entendimento de texto quando nós conhecemos os elementos que formam um texto e as suas características. Pelas características nós identificamos com qual gênero textual estamos trabalhando. E hoje nós vamos falar sobre notícia e reportagem, notícia versus reportagem, que são dois gêneros jornalísticos e fazem parte da tipologia textual expositiva ou informativa. O gênero jornalístico, que é notícia e reportagem, e pertence ao tipo de texto expositivo ou informativo, Não esqueçam isso. Tipo de texto informativo ou expositivo, onde essa tipologia tem como principal característica manifestar, apresentar somente as informações. Embora notícia e reportagem sejam bem similares, bem semelhantes, mas também tem suas diferenças. E nesse estudo que vamos fazer é que vamos entender o que vai diferenciar uma notícia de uma reportagem, que são justamente as características de um para o outro. Tanto a notícia como a reportagem são textos de informação, são textos expositivos, e textos impessoais, onde sua principal intenção é trazer informação para o leitor. A notícia é um texto totalmente impessoal. Nela não existe teor opinativo, não há opinião. O jornalista não manifesta o seu ponto de vista sobre o que está sendo divulgado. Já a reportagem tem um pouco dessa característica, desse teor opinativo. Aqui e acolá, de vez em quando aparece o repórter, o jornalista, manifestando seu ponto de vista sobre o que está sendo divulgado. Não mostra de forma tão clara, mas ele usa verbos, usa adjetivos em que percebemos que eles estão manifestando a opinião sobre o que está sendo apresentado. A notícia é um texto que não é assinado pelo autor. Já a reportagem é assinada pelo autor. Lembrando que essa assinatura é apresentada normalmente no final do texto. Na notícia não é apresentada a assinatura do autor. Já na reportagem é apresentada. A notícia jornalística, no linguajar jornalístico, ela é chamada de pirâmide invertida. O que vem a ser uma pirâmide invertida? Em todo texto, o comum, todo texto em parágrafos, é que o principal, o essencial do texto, ele vem a ser apresentado no desenvolvimento, que é no parágrafo do meio. Já na notícia, o principal, o essencial não vem no meio, mas vem no primeiro parágrafo, que é o que nesse gênero chamamos de lead. O lead é o primeiro parágrafo.
é onde vem o essencial da notícia. Enquanto a notícia ela é factual, ela é do momento, né? A reportagem ela não é do momento, ela é de temas de interesses sociais, né? Sobre política, né? Segurança pública, educação, saúde, né? A notícia ela é breve, ela é curta, né? Ela não tem muitos detalhes, né? Se aparecem detalhes, são sempre poucos. Já a reportagem ela vem repleta de detalhes, cheia de minúcias, né? Quanto mais detalhes, melhor numa reportagem. A reportagem é um texto longo. Outra coisa, dentre outras diferenças que podem surgir entre esses dois gêneros textuais, né? Vale lembrar que a notícia apresenta um tema de modo inteiramente informativo, ou atual, né? Enquanto a reportagem aprofunda-se mais sobre os temas sociais de interesse da sociedade apresentando as opiniões do autor. Na notícia, que é algo factual, é algo do agora, do momento, né? Por exemplo, numa corrida de Fórmula 1, acontece um acidente. Como lá, cheio de jornalistas, cheio de repórteres, eles começam logo a apresentar o que aconteceu, né? Só que não tem condições de dar detalhes, mostra só o essencial, o que foi, onde foi, né? Por que foi, né? Com quem foi, né? O momento que foi, né? O lugar. Esse aí que é o essencial, que é o lead. Nesse exato momento não tem como elaborar uma reportagem. A reportagem é a continuidade da notícia, ela vai surgir depois, né? Porque vai haver todo um aparato, um estudo, os detalhes, as causas do acidente, todas as consequências, né? Depoimentos de pessoas que viram, depoimentos de mecânicos, né? Depoimentos de profissionais, né? A notícia ela é longa, ela vem toda repleta de detalhes, enquanto a notícia ela é momentânea, né? Ela é curta, ela vem só o essencial mesmo, não dá para saber muito sobre esse acidente. Já na reportagem vai dar para saber praticamente tudo. E como eu disse no começo da aula, é muito importante saber os elementos e as características para a gente, né, ficar mais fácil a nossa vida na hora de entender com qual gênero estamos trabalhando. A notícia tem texto de cunho informativo, o que importa é só a informação, né? Ele é um texto, né, que tem, que ele é expositivo, né, que traz somente o que aconteceu. Ele pode ser descritivo, só descritivo ou só narrativo, ou descritivo e narrativo ao mesmo tempo, né? Lembrando que descritivo é a presença forte de adjetivos e narrativo é a ação, o de como aconteceu, os verbos, né? Os verbos são a presença mais forte em um texto narrativo, né? São textos curtos, veiculados nos meios de comunicação, seja de televisão, né? ou impresso, né? Em sites, em blogs, em telejornais, em jornais. A linguagem da notícia deve ser formal, né? Apesar de ser uma linguagem formal, mas uma linguagem de fácil acesso ao público, né? Para que não dê, né, trabalho na hora de ler, na hora de entender aquela notícia, né? Porque a notícia, né, ela tem né, como objetivo um público grande, então tem que usar uma linguagem, apesar de formar uma linguagem fácil de entendimento, clara e objetiva, né, que vá direto ao assunto. Textos em terceira pessoa,
Terceira pessoa do singular ou terceira pessoa do plural, né? Vai depender de qual elemento está se referindo, se é singular ou plural. Por serem terceira pessoa, né? São totalmente impessoais. Impessoal, que quer dizer que o jornalista, o repórter, o autor, ele não manifesta o seu ponto de vista, a sua opinião. O discurso indireto, né? Que é só narrando, né? Sem ter falas, né? Embora, né, o discurso seja, né, prioritariamente indireto, pode aparecer fala numa notícia? Pode, né? Como assim uma fala? Um depoimento de alguém que viu como foi, né, um depoimento rápido. Esse depoimento pode aparecer em primeira pessoa, porque é a outra pessoa falando, e entre aspas, né, para destacar um depoimento de alguém. Mas o texto ele é predominantemente em terceira pessoa, né? Só o jornalista contando como, o que, onde aconteceu. Fatos reais, devido a ser um jornal, trabalha, né, com a verdade. Atuais e cotidianos, né, é sempre do momento, algo do momento em que as pessoas estão debatendo, né, está sendo de interesse, né, da população, porque sendo de interesse, então chama mais atenção, né? Quais são os elementos que devemos ter numa notícia? O título ou manchete, né? Título e manchete, né, são o mesmo, é obrigatório. O subtítulo ou, né, título auxiliar, ele é facultativo, ele é opcional, você usa se quiser. Mas se for colocar um título auxiliar, devemos lembrar que ele é o último a ser feito no texto, né? Não quer dizer que ele vai ficar no final, ele fica depois do título, né? Por que o último? O texto é todo produzido, a notícia é toda elaborada, e depois de elaborada, escolhe-se uma frase de impacto, uma frase, né, que vai clarear mais sobre o assunto, sobre o título, e retira essa frase de dentro do texto e coloca como subtítulo. O lead, que na notícia deve ser o primeiro parágrafo, ele é o mais importante de uma notícia. O que é que deve ter no lead? O que aconteceu? Onde aconteceu? Como aconteceu? Por que aconteceu? Com quem aconteceu? Como foi? Né? Tem que vir essa parte que é o essencial da notícia, né? Tem que vir no primeiro parágrafo. O lead é o primeiro parágrafo e deve vir respondendo a essas perguntas básicas. E o corpo do texto, né, é do segundo parágrafo ao último, né? Lembrando que a notícia e a reportagem são textos divididos em parágrafos. Então a notícia na linguagem jornalística é chamada de pirâmide invertida, porque o principal não vem no meio, mas vem no primeiro parágrafo, né? Vai do mais importante ao acessório, do mais importante ao acessório, por isso que é chamado de pirâmide invertida. E na sequência nós temos as características e os elementos da reportagem, né? A reportagem é um texto que pode ser feito em primeira ou em terceira pessoa, ou em primeira e terceira pessoa. Em terceira pessoa, quando está apresentando o que aconteceu, né? E em primeira pessoa também apresentando o que aconteceu, né? Tanto em primeira como em terceira, apresentando o que aconteceu. Entenderam? A reportagem é um texto que pode vir tanto em primeira como em terceira pessoa, né? Mas por ser um texto em primeira pessoa, não quer dizer que é um texto de opinião, né? É um texto também que pertence à tipologia expositiva, tipologia informativa. Já é um gênero textual, reportagem, onde o autor manifesta a opinião dele. É um texto, né, que ele, na sua, né, maior parte, ele é impessoal.
mas devido a alguns verbos, alguns adjetivos, né? Quando o repórter está caracterizando, quando ele está usando verbos que nós percebemos que ele está se envolvendo no assunto, aí vemos que ele está manifestando sua opinião, né? Lá na notícia, não, o jornalista não manifesta em momento algum. Já na reportagem, aparece a manifestação da opinião, o ponto de vista, só que é algo que, né, que tem que ter muita atenção para perceber que ele está manifestando o seu ponto de vista, né, através de determinados verbos, de adjetivos, quando percebemos que ele está se envolvendo no assunto. Temas sociais, políticos, econômicos, da saúde, da segurança pública, né? A linguagem da reportagem é mais simples do que da notícia, né? Por isso ela é clara e dinâmica, envolve mais pessoas, né? Ela vem com muitos detalhes, vem com minúcias, né? O discurso direto e indireto, né? Na reportagem, devido ser um texto longo, né? Um texto mais demorado, né? Aparecem muitos depoimentos de pessoas que viram, presenciaram um crime, depoimento de um delegado, de um advogado, de especialista, né? Lembrando que esses depoimentos aparecem em primeira pessoa e eles devem ser destacados com aspas, né? E se tem depoimento de autoridade, é bom que o nome dessa autoridade seja também destacado entre parênteses, né? Objetividade e subjetividade, né? Que a objetividade é aquela questão de você de não ter enrolação, apesar de ser um texto longo, mas não tem enrolação, ele vai direto ao assunto. E a subjetividade é exatamente a manifestação do ponto de vista, né? O envolvimento, né, de pessoas, do jornalista e de outras pessoas. Os elementos, assim como na notícia, é obrigatório a manchete, né, ou, né, que é o título, o texto auxiliar, o título auxiliar ou subtítulo, ele é facultativo e também deve sair de dentro do texto, né? Depois que o texto for produzido, escolhe-se lá uma frase para, né, forte, né, que tem uma relação direta com o texto, né, que clareie mais, né, todo o texto e coloca como subtítulo. O lead lá na notícia tem que estar no primeiro parágrafo. Já a reportagem é mais livre, né, por isso que chama mais dinâmico. O lead da reportagem, ele pode estar no primeiro parágrafo ou no meio do texto, não é obrigatório vir no primeiro parágrafo. O corpo do texto, né, que é do meio ao final, onde vem todos os detalhes, depoimentos, né, onde o texto se alonga para que tenhamos um aparato melhor, né, e de como realmente tudo aconteceu, né. A notícia é factual, é no momento. Já a reportagem, né, devido ela que ela é uma continuidade da notícia, né, para ela ser bem elaborada, às vezes demora dias, semanas e até meses, né, até porque ela não é momentânea, ela é de assunto de interesse. Em qualquer momento ela pode ser divulgada, né? É algo que sempre que faz parte do cotidiano do ser humano. Então, por isso que é chamado de temas sociais, né, que são sempre importantes, sempre estão, né, digamos assim, numa linguagem mais popular, na boca do povo. Lá na notícia, o texto não é assinado pelo autor, já na reportagem é assinado. E lembrando que em ambos, tanto a notícia como a reportagem, é sempre importante, né, a fonte de divulgação, o suporte, né, a fonte, né, é sempre um elemento muito forte. Pode ser um jornal, um blog, um e-mail, é algo que vai trazer segurança para o leitor, essa fonte, né, é algo, né, uma fonte que vai trazer mais confiança,
né, mais credibilidade, né, porque lembrem que as fontes de informação, né, elas são bastante responsáveis por dar credibilidade ou não ao texto, né. Eu espero que vocês tenham, né, entendido bem a diferença entre a notícia e a reportagem. E temos aqui uma proposta de atividades para que, né, vocês fazendo essas atividades vai clareando mais sobre esse assunto, né, porque em relação à análise de texto, é com isso que vamos nos deparar na nossa primeira prova parcial do segundo bimestre, né, uma análise de uma notícia ou de uma reportagem, né, que vai estar lá na nossa primeira provinha parcial do segundo bimestre. Aí tem aí essas propostas de atividades da página 7 até a 11 na apostila de vocês, né? Façam, né, e postem no Google Classroom, né, que eu vou estar lá esperando para poder, né, averiguar como vocês estão se saindo, mas acredito que estão se saindo muito bem, porque estou percebendo muito empenho de vocês. E no caso de dúvidas, no caso de necessidade, também podem me procurar no privado, né? Bons estudos, bom dia e se divirtam fazendo essas atividades.